Olha, quem vê o placar, chegou a ter empate e tal, o Palmeiras sentiu, teve dificuldade. O Palmeiras deitou no jogo, como tinha que deitar mesmo. Mas não teve o menor problema, né, Weber? Nenhum, né? E agora com esses empates aí do Flamengo, a coisa ficou muito mais difícil, né? Mas o Palmeiras era obrigação ganhar do Juventude, né? Uma equipe muito fraca, né? Então o Palmeiras tinha de vencer. Só quero falar um negócio das coletivas do Abel, Flávio, porque eu aprendi muito com você nos arquivos da PAN, né? Você já estava no papel de comentarista, eu acompanhei muito sua carreira nos arquivos da Jovem Pan, uma entrevista sensacional com o Garrincha que você fez, aprendi muito com o Quartarolo. Essas coletivas do Abel são chatíssimas, né? Porque a turma que vai lá só falta levar um lencinho quando perde, abraçar o Abel. Ninguém mais contesta o técnico, né? Ninguém pergunta. Essas coletivas eu tô falando dessa semana porque o Palmeiras caiu e ninguém contestou o Abel. O Abel quis ensinar o Cuca a um futebol ideal que não existe, porque tem dias que dá certo, tem dias que não dá. Né? Você joga, cada um joga de um jeito o futebol, cada um tem um pensamento, um técnico tem um pensamento diferente do futebol e tem dias que dá certo, né? No caso, vamos usar o Diniz. O futebol do Diniz tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Não quer dizer que é certo ou é errado. E o Abel quis ensinar o Cuca, né? Naquele jogo do Atlético Mineiro. E acabou eliminado com um a mais, né? No jogo do Paraná. Então eu vejo que o Abel vai para a coletiva, não tem ninguém que conteste, Flávio, na imprensa hoje. É triste falar isso, mas não existe uma pergunta de contestação do trabalho do Abel Ferreira. E uma prepotência também, né? Nós devemos satisfação para os nossos torcedores, o resto é barulho. Exato. Porra, ele é um bom treinador. Não, tomar cuidado com o que fala. Esse pessoal chega aqui, fala o que quer, ninguém fala, retruca e fica por elas. Não, tá errado. Abel, tá errado falar assim. Até porque o Palmeiras jogou, foi 2-1, como você mesmo falou, Flávio. Teve muita chance de gols, mas tem que também estar o jogador tá ali preparado para pôr a bola para dentro. É uma semana que tem já agora de treinamento, porque agora é esse negócio, né? Antigamente, não tem tempo para treinar, não tem tempo para... Agora tá todo mundo com tempo para treinar. E os erros estão continuando a mesma coisa. Só mais uma coisinha. Me desculpe aí, não tinha obrigação de ganhar do Goiás. Ele tem obrigação de ser campeão brasileiro. Depois do vexame de terça-feira, contra o Atlético Paranaense, está ganhando de 2-0. Deixar o Atlético Paranaense empatar, fazer 1-0 com o Pedro, que há um ano atrás, meses atrás, perdeu um gol feito quase daquela mesma posição, defendendo São Paulo, isolou a bola, mandou a bola lá para o coro do Hermelino Matarazzo, que Conde Matarazzo, que já morreu faz tempo, mandou a bola lá para o espaço. E, então, ele foi lá e fez o gol. Depois, no último minuto, tomar quase o gol do Terence, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Se eu fosse palmeirense, eu estaria envergonhado. Perder a Libertadores dentro de casa, com um placar de 2-0, e deixar empatar 2-2 e ser eliminado da Libertadores, é uma vergonha. É lógico que tinha que ganhar do Goiás. E tem que ganhar. Juventude, Goiás, tudo a mesma porcaria. É tudo verde. É tudo verde, queria o Palmeiras. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: presta atenção, palmeirense. Vocês têm que ter vergonha na cara. Jogadores, técnico, diretoria, torcida, parar de fazer isso aí que o Weber acabou de dizer. E endeusar quem não deve. O Palmeiras tem sim a obrigação de ser campeão brasileiro. Porque é a única coisa que o Palmeiras pode ser. Não tem mais nada para ser. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores, que eram 2 títulos que ele queria muito, principalmente a Libertadores, era o tetracampeonato da Libertadores seguido. O que me leva a crer que o Abel é o técnico da pandemia. Que se não tivesse pandemia, o Abel não ganhava dos Libertadores. É o técnico da pandemia. Vai ser conhecido por resto da vida, vai entrar para a história. É o técnico da pandemia. Uma ele ganhou, não tinha público. A segunda ele ganhou porque o Andrés Pereira errou um passe e o Daverson foi lá e fez um gol. Então é o técnico da pandemia. Então, quer dizer, Sr. Abel, menos, tá? O senhor está com uma gordura boa no campeonato, mas o senhor tem que ter vergonha na cara e ser campeão brasileiro. É o que lhe resta. Porque se o senhor não for campeão brasileiro, todo palmeirense, que eu gosto muito, eles gostam muito de mim também, eu gosto muito dos palmeirenses também. Eu né? já reparei. Me ama. E o legal é que a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Está na hora, sim, do Palmeiras criar vergonha na cara.
Não pode perder uma Libertadores dentro de casa, gente. Não pode. Não pode perder uma classificação de Libertadores. Vamos parar de ficar chupando ou babando ovo em cima desses caras. Eles erraram. Errou todo o elenco todo devia ser execrado. Não foi. Todo mundo tapinha nas costas. Ah, o Palmeiras vai ser campeão, o Palmeiras vai ser campeão. Não sei se vai ser campeão. Ganhar do Goiás era obrigação. Ser campeão também é obrigação. Do Goiás, não. Juventude. Do Juventude. Então era uma porcaria, tudo verde. Loeblin, e para você, esse retorno do Palmeiras, sentiu, não sentiu, foi normal? O que você pode dizer? Olha, eu conversei com uma pessoa logo na quarta-feira de manhã, porque o Palmeiras me ligaram, o Palmeiras reclamava muito da arbitragem de terça-feira. Ao meu ver, sem não tem o menor sentido a reclamação. Então nós vamos até analisar isso aí. E aí, conversando, alguns jogadores sentiram bastante. Ele me falou que o Gustavo Scarpa, até pelo fato de estar saindo do Palmeiras no final do ano, e é um cara que tem se dedicado muito, é muito caro quando é vendido, vocês sabem como é que é, né? Não divide, não tira o pé, e não é o caso do Scarpa. O Scarpa sentiu bastante. Mas eu acho que o Palmeiras também sentiu como um todo. Agora, vamos combinar que não era o Chelsea adversário, né? Você está falando do Juventude e tem que atropelar, né? Independente de qualquer Porque às coisa. vezes o time se abate tanto que, com a derrota, que foi realmente pesada, né? Que você não vê o time jogar. Mas eu, pelo menos, vi o time jogando normalmente, Miller. Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras sobrou em campo ontem, né? Colocou em prática todo o seu potencial. Dudu, para mim, foi o melhor jogador em campo, né? O Rony perdeu algumas oportunidades, né? Sempre eu digo que o atacante não chuta no goleiro. Ele tira a bola do goleiro, né? E acho que um chute só que ele chutou bem cruzado e o goleiro fez uma boa defesa no segundo tempo. Isso, no segundo tempo. Mas os outros chutes que ele errou, o primeiro ele chutou para cima. Defesa fácil pro goleiro, entendeu? Então acho que o Palmeiras mereceu a vitória, né? Jogou contra um time ruim, time que já está rebaixado, que é o Juventude. Mas o Palmeiras poderia ter, se o placar fosse 4-1, terminasse, seria um placar normal, pelas chances que o Palmeiras... Esse chute aí, ó. Esse é um chute feio, chute ruim, chute... Quer dizer, ó, facilita a defesa pro goleiro. Chutar em cima do goleiro não é defesa pro goleiro, é incompetência do atacante. Então o atacante tem que fazer bem paredão. Coisas que os jogadores de hoje em dia não fazem, né? Mas cada um na sua. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras, Flavito, a cada partida vem ratificando, né? O seu favoritismo ao título e vai ganhar o título do Campeonato Brasileiro, porque as duas Copas será do Flamengo, tenho certeza disso, pelo que o Flamengo joga, entendeu? Então acredito que o Palmeiras fez o seu dever de casa muito bem, né? 2-1, mas não diz o que foi a partida e as chances que o Rony, principalmente, desperdiçou diante do goleiro. O Loeblin tocou, passando, com relação ao jogo de quarta-feira, terça-feira. Terça-feira. E teve muita reclamação mesmo. A gente separou alguns lances, até aproveitando a sua presença aqui. E, obviamente, você é um cara muito consciente. Você fala assim, ó, eu tenho a minha opinião. Em cima de todo o currículo que você tem aí. 700 jogos apitados, áreas finais e tal. Mas, claro, não existe dono da verdade. Lógico. Alguns lances são claros. Aqui eles inventam uma regra que só tem aqui no Brasil. Aliás, você está até fazendo um curso fora daqui, né, para ver a regra da... Para ver não, você já sabe. A regra da borda, que a gente está vendo aqui, parece que mudou a regra, e não mudou. E aí a sua opinião é bem legal. Separamos alguns lances do jogo contra o Atlético Paranaense, para que o Loeblin coloque a posição dele e a gente também aqui possa colocar. Vamos lá. Primeiro lance é aquela jogada do cotovelo do... Aí, ó, esse lance aí. Dessa cotovelada ou não. Isso é lance para expulsão? O árbitro agiu corretamente? O que você pode dizer, Loeblin? Não houve agressão, né? Apesar de haver um movimento, a imagem depois, até o VAR consultou as imagens, aliás, o VAR não, a TV mostrou a imagem por trás que não pega. Evidente que se atinge com o cotovelo, é cartão vermelho. Não seria pênalti porque o jogo estava paralisado. Mas não é. Para toda essa veemência de reclamação, até porque quando você reclama e estão querendo criar uma narrativa ao torcedor do Palmeiras, aliás, não é de hoje, que é tudo contra o Palmeiras, é tudo, vida, azar, meio lip hard, e não é verdade. Né? Esse VAR do jogo de terça-feira, o VAR da Conmebol se aproxima muito do VAR verdadeiro, da FIFA. Não esse Frank VAR no Brasil, que é um circo, é uma palhaçada. Então, esse lance específico, a arbitragem acertou. Agora, o discurso pós-jogo, para mim, é para jogar para a torcida. E aí a torcida compra essa ideia que o Palmeiras é roubado em cada jogo, em cada torneio, em cada semana. Nesse caso, a arbitragem foi correta. É bom lembrar que essa dupla, né, esse árbitro e o VAR, são os mesmos do Palmeiras
0, River 2, quando 3 lances polêmicos foram bem anulados pela arbitragem. E até o próprio Abel Ferreira elogiou, o árbitro foi muito bem e tal. Aquele jogo que o Palmeiras tomou um vareio aqui poderia ter sido eliminado pelo River Plate. Ganhou lá, deu um vareio lá, depois aqui surpreendentemente tomou, e essa arbitragem garantiu, esses mesmos árbitros garantiram o resultado. Tem o lance do Fernandinho também agora, que a gente vai analisar, que foram as reclamações mais marcantes, né, em redes sociais, do próprio Palmeiras, do próprio Abel Ferreira. Esse lance aí, ó, do Fernandinho, isso é pênalti ou não é pênalti, Loeble? Isto é pênalti, tá? Sem querer, eu escutei, não, mas foi sem querer. Gente, sem querer também é pênalti. Nós passamos na regra 12 de intenção, depois para intenção e imprudência, e depois para intenção, imprudência e imperícia. O que é imperícia? O cara que sem querer pisou no cara, é pênalti. Não há o que discutir. Aí na cara do juiz, né? E agora o Paulo foi felicíssimo. Por isso que o VAR não intervém, gente. É isso que a CBF tem que parar de fazer com o torcedor. Nós estamos sendo enganados no Brasil. O que o VAR diz, o protocolo de VAR? Se o árbitro está vendo o lance, ok? Se o árbitro não está encoberto, ou se não é um erro grosseiro, se mantém a decisão de campo. Então o árbitro que está no VAR, ele viu, onde é que está o árbitro? Está olhando para o lance, pode ver, está em cima. Ele está olhando para o lance. Se o protocolo de VAR diz que tem que se manter a decisão de campo, o VAR não tem que chamar. Então quando você escuta, com todo respeito à Leila Pereira, vou reclamar com veemência na Conmebol. Presidente, me desculpe, você vai alegar o quê na Conmebol? O protocolo foi correto. Você já reclamou na Copa do Brasil e aí sim eu acho que teve um caso de polícia que aconteceu no Palmeiras de São Paulo. Porque esse negócio é sério, que parava tudo. Não porque o Caleri estava impedido, mas porque de forma suspeita, para dizer o mínimo, as imagens depois de 3 dias esperaram chegar o sábado, porque tinha rodado o Campeonato Brasileiro. E aí, olha, assumiram as imagens, viu? Foi deletada. Desculpa, presidente. Isso é muito grave. Agora, no caso de terça-feira, o VAR agiu com correção. Não é para chamar o árbitro quando está vendo o lance. Se fosse aqui no Brasil, o VAR daria esse pênalti. Você não tenha dúvida, chamaria. O Loeble, você citou, para você foi pênalti, mas aí uma colocação de repórter de muito tempo atrás. Por favor. O Rony se joga. Isso não induz o árbitro a um erro? Quando ele percebe que o cara fez um escândalo no carnaval, isso não faz o árbitro achar, pô, ele se jogou porque não foi nada, aquela coisa do escândalo. Aquela coisa que o jogador colocar, que ele fica rolando, que é palhaçada. O cara pisou no tornozelo dele. A maneira como ele cai, pra mim, ele exagera. Ele pisa no tornozelo. Que exagera? Olha lá. Ele Vai virando e tal. Isso, quando o cara fica virando muito... Ó, macete pra você, quando o jogador cai e fica rolando, não é nada. Quando o cara se machuca, ele fica parado. E ele rola e... O que você pensa disso, não é? Não, o árbitro é instruído em relação a isso, inclusive. A divertir o jogador. Tô com 2 caras aqui de velocidade, Paulo César e Miller. Ambos, quando tomavam falta, eu não lembro nenhum dos dois se jogando, parecia fratura. Hoje qualquer cara cai, parece que é uma fratura exposta. O árbitro é treinado para quê? Ele tem que marcar a penalidade, não há o que discutir, há um pisão, mas ele tem que advertir o atleta. Chamar o Rony, falar, filhote, é o seguinte, amigo, aqui é meu jogo, não é assim não. Não se joga, não simula. Então o árbitro recebe, Flávio, essa instrução, esse treinamento. Agora, o fato do cara se jogar... E se o árbitro for induzido a isso, não marcar, esse árbitro não está nesse nível desse jogo. Perfeito. Mas ali, naquele lance ali, não tem como o jogador não se jogar. Eu digo rolar, sabe? Mas deu uma roladinha. Então, é isso. É isso que às vezes o cara falou, opa, exagerou, você joga contra você. Claríssimo. Você acha que esse árbitro é malaco, digo, experiente. Sim, sem dúvida. Ele sabe disso. Falou, quando o cara grita demais, pula demais... O lance do Murilo. Ô, Flávio, antes de passar para o lance do Murilo, deixa eu perguntar uma coisinha para o Loeble. Claro. A arbitragem uruguaia, ela não vê esse lance como um lance corriqueiro? Não, porque existe um pisão nesse caso, né? E a regra 2 é muito clara em relação ao pisão. Não é o fato de dar um toque, que aí eu vou julgar se o toque que eu dei aqui no Miller foi suficiente para derrubar ou não. Quando você pisa... E aí não pede apoio, você desequilibra o jogador no prosseguimento da jogada. Então ele não tem essa questão. É diferente da... É lógico que vai apitar um jogo, Libertadores na Argentina, um time argentino, você vai apitar o jogo do Boca, do River. Era um futebol mais pegado, mas a falta tem que ser marcada. Então, nesse caso aqui, a falta é muito clara. O pênalti, para mim, é muito claro.
O lance do Murilo, que gerou expulsão do jogador do Palmeiras, obviamente gerando uma dificuldade maior para o time da casa. Vamos ver como é que foi esse lance. Aí, ó. E aí é o VAR que marca, né? O VAR que chama. Aí, ele dá cartão amarelo e aí é chamado pelo VAR. Isso. Como é que você interpreta esse lance, Luan? Esse lance está no protocolo de VAR. Se o árbitro, pelo posicionamento do campo, interpretou a falta de uma maneira, que era para cartão amarelo, porém, existe a possibilidade de ser um cartão vermelho direto, o VAR instrui o árbitro a uma revisão. Então tem gente E o VAR falando... chamou ele. Isso. Tem gente falando errado. Olha, o árbitro que chamou para expulsar. Não. O árbitro instrui uma revisão. Existe um lance que é passivo de cartão vermelho. E ele faz a mesma palhaçada, fica rodando. Sim, sim. Mas o cartão vermelho é justíssimo, né? E o Palmeiras já vinha de uma solada expulsão. na coxa também. E aonde, Paulo? No meio de Uma campo. solada na coxa, como que você não vai Então, rolar? Não, mas não 10 vezes. Isso aí é o 10 vezes tá, é dez coisa do vezes. cara. Não, e ninguém perguntou cadê a cabeça fria em 2 jogos decisivos, 3 jogadores expulsos. Ninguém pergunta, E aqui, ué, cabeça fria é essa? Ô, Flavito, o zagueiro tem que pensar, tem que colocar, como diz o italiano, o cervello pra... Funcionário. Pô, pelo amor de Deus, quase no meio campo, o primo aqui, o Palmeiras, esse primo, tá concordando comigo. Quase no meio campo a jogada, você vai dar um bote errado desse? Acompanhe o lance. É difícil fazer isso? Acompanhar o lance? Bom, aí nós temos então, na interpretação do Lebnin, primeiro lance normal, reclamação não procede. Segundo lance errado da arbitragem, Palmeiras prejudicado, aqui normal. E há um quarto lance que foi discutido depois em virtude do Palmeiras reclamar muito. E aí foi um árbitro mesmo que levantou essa história, não foi? O Bragueto. O Bragueto. Bragueto. Ele levanta o seguinte: o gol do Palmeiras teria sido irregular. Por quê? Vejam aí, o lateral é cobrado. Na Libertadores, né? Aquele gol, que ele invade o campo, aquele lance, em tese, em teoria, é para você anular. Mas não pode, né? É lógico, tô te falando. Porque é bom você senso, tem né? 12 em campo, ok? Então, em tese, se for levar, como o Flávio falou, ferro e fogo, você anula. Mas a FIFA tem tido bom senso, como agora na Inglaterra, a partir de agora, né? Na Premier League, que 5 centímetros de impedimento, que o VAR vê 5 centímetros, ele vai privilegiar o gol. Tá certo? Que é a razão do jogo, né? Pô, O futebol é pra fazer gol. Não é você vai pro cara anular ficar- gol por causa de o um mala centímetro. ficar que nem só com o VAR aqui, que eles voltam, procuram. Eu acho que é pra justificar o patrocínio. Não, você vai ver hoje, quando a gente fala de Corinthians e São Paulo, depois de falar do pênalti, Chico, mas ficar em 4 minutos para ver o impedimento. Isso é sacanagem, gente. Que não tinha. Isso é brincadeira. Quer dizer, não é possível que os clubes não se unam. A culpa é dos clubes. Os clubes são os culpados. Cada um só olha o seu. O Palmeiras só reclama quando é contra o Palmeiras. Aí o São Paulo chama de mimimi. Passou uma rodada, o São Paulo reclamou do VAR contra o Flamengo. Aí não é mais mimimi. Quer dizer, enquanto os clubes só olharem o seu lado, Sim. os caras deitam e rolam. E aí o que acontece, o torneio como todo, o produto como todo, ele fica Exatamente. diminuído. Exatamente. Então peraí, o Palmeiras já foi roubado. Que é a cabeça que passa. É. Depois sou São Paulo. Então os caras estão armando. Não tem armação nenhuma, gente. Não tem armação nenhuma. Isso aí quando você fala assim, o cara fala, você não pode falar. Não pode falar o quê? Pode falar tudo aqui. Pode falar o que você quiser. Mas você não pode inventar uma situação. Evidente. E eu digo uma coisa mais séria ainda. Os árbitros de hoje, eles têm um nível tão ruim que eles não têm capacidade de roubar. Se o cara quiser fazer um esquema, ele não sabe. Ele não tem nem capacidade para isso. Eles fazem mal e porcamente o arroz com feijão. Só vou fazer uma defesa o dos árbitros. Edilson Pereira, que foi pego lá, ele falou que ele não conseguiu resolver os jogos. Várias partidas que ele Aconteceu tentou... sozinho, aconteceu sozinho. Eu só vou fazer uma defesa aos árbitros, tá? E aí eu converso com os árbitros que, por exemplo, são da FIFA, do quadro da FIFA. Eles estão fazendo, no caso do VAR brasileiro, o que a CBF está mandando. Que é um horror, né? É a CBF que criou esse Frank VAR, não é o VAR da FIFA. E o que acontece se eu sou FIFA? Eu vou apitar no meio de semana uma Libertadores com outro tipo de protocolo de VAR. O cara não tem uma chavinha aqui hoje assim, na quarta, não é só VAR, domingo né? assim. Pênalti também. Eles criaram Tudo. pênalti brasileiro impressionante. Então assim, eu acho Tanto é que que não tem nenhum na Copa do Mundo. o VAR, mas aí o recado da FIFA, Paulo, para a CBF, via Comebol, é um recado muito claro. Ou vocês param com isso, né? Porque o torcedor, o consumidor final, que é o torcedor, está sendo lesado. Estão lesando o cara que paga ingresso, o cara que compra a camisa oficial do clube, o cara que... Estão lesando os caras. Alguém tem que fazer alguma coisa agora. Se cada presidente de clube ficar dando risada
quando é com o seu adversário e depois chorando quando é com ele, acabou, fecha as portas. Que curso você está fazendo, Leber? A Conmebol está dando um curso de atualização em relação à Copa do Mundo, né? É mais em relação ao VAR. Então você vai ver que na Copa do Mundo, por exemplo, o VAR vai ser utilizado pouco. E o gol vai ser verificado em questão de, no máximo, 30 segundos. O impedimento, não precisa mostrar aquela cabine com os caras lá dentro, ó, tá a bandejinha de coxinha aqui, um suco ali. É rápido. Porque você tem, principalmente, que envolve satélite. Então, nós vamos ter uma aula de VAR, porque o nosso torcedor, o torcedor brasileiro está irritado, e com razão, reconheço que com razão, com o VAR. Porque nós não temos o VAR no Brasil, nós temos um Frank VAR. E nós, repito, não temos dirigentes com coragem de bater na CBF, que é em Frank grupo. VAR. É um VAR que a CBF inventou do jeito dela. Ela pegou um negócio que é maravilhoso. Genérico, né? Isso, que começa assim, o máximo de eficiência com o mínimo de interferência. E o Brasil criou o quê? O máximo de interferência. Com Então, mínimo de eficiência. de eficiência. E aí o resultado não pode dar certo isso daí. Nós estamos resolvendo o jogo, gente, em lances interpretativos. Está claro no protocolo. Lance interpretativo se mantém a decisão de campo. E o protocolo também diz o seguinte, o VAR não veio para acabar com erros de arbitragem. O VAR veio para acabar com erros grosseiros de arbitragem. São duas coisas distintas. Isso, é o que os argentinos falam. O VAR veio para evitar que erros do tamanho do elefante apareçam. E aqui eles procuram erro do tamanho de uma Você formiguinha. não vê o jogo do Flamengo lá com os Vélez? Né? Todos nós vimos o jogo, né? Não teve VAR. Não, o VAR não interferiu. Pênaltis também, viu? Flamengo e São Paulo no Morumbi. Não teve VAR. Porque os árbitros sul-americanos, Exatamente. não sei se você concorda comigo, os árbitros sul-americanos, aquele colombiano, meu, Não, e na Copa o do jogador Mundo- olha pra cara dele e se assusta. E ele é frio, né? Pelo Ele é amor de frio. Deus, apita muito. Na Copa do Mundo nós vamos nos assustar muito com a não marcação dos pênaltis. Bingo. Porque aqui, isso aí. aqui é o país onde mais tem pênalti no mundo Sim. inteiro. Multiplicou por 4 o número de pênaltis aqui. Só aqui. Só aqui. E aí o brasileiro, eu falo toda semana aqui. Os caras dizem, tá vendo? Tô falando. Ó, como é que é a regra? Aqui, o Brasil não segue a board. Deveria ter uma Exatamente, intervenção. exatamente. Mas Não aí, dá. ô, Flávio, uma das coisas que eu percebi, vamos pegar um lado positivo, que aquele pênalti de Jabuticaba, que nem o Godoy fala, né? O Oscar Roberto de Godoy fala sempre, de Godoy, né? Tá De certo? Godoy com Y. De Godoy com Y. Ele fala sempre que é o pênalti de Jabuticaba. Aquele que a bola batia no braço do cara, o cara de costa, e o juiz ia lá e pênalti. Estão dando ainda. Não estão não. Agora deram uma fica maneirada. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, no jogo do Flamengo, teve uma bola assim para o Goiás. Né? E o juiz É mandou mais seguir. difícil, né? Onde- Para o Goiás. Onde que a mais difícil. FIFA disse que é para esperar o cara correr 30 metros quando ele está impedido, pegar na bola, pode ter um choque, pode ter uma depois, contusão, pode depois do cara. Onde está escrito? Não está. O que a FIFA diz é, em lances duvidosos, deixe correr, que o VAR corrige se for o caso. Aqui não, o cara. Imagine você que era velocista, Paulo Miller. Você dá um pique de 30 metros, aí olha pra você e fala, bobinho, você correu, você tá impedido. Que isso? Você é tão louco, gente. verdade, Onde é que tá escrito isso? Mas ninguém questiona, desculpe. Hoje eu teve. chego- hoje Não, teve desculpa, um eu lance- digo, Flávio, desculpa, eu não disse vocês, pelo amor de Deus, vocês são de alto nível de jornalismo. Estou dizendo de clube. Não, é porque, Dentro de clube porque ninguém amanhã reclama. depois você vai ser favorecido. É lógico. E é clássico, um circo. teve Vira um qualquer clássico. coisa. É bombom de neném. Depende do ato, depende do dia, depende da isso aí. camisa. Não, mas Eles no criaram uma regra clássico hoje, própria. no clássico hoje Teve um teve um lance lance assim. parecido. Teve. Que acho que foi o Fagner, né? Que disparou pela direita, cruzou, a bola saiu, Sim. né? O Corinthians ia fazer o gol, aí o bandeirinha levantou a bandeira. Aí, Eu falo, sabe O que o que eu aconteceu? falo lá na rádio? Eu falo que não tem o inspetor Clouseau, do Pantera Cor-de-Rosa, que é um detetive trapalhão. Eu falo que toda a salinha do VAR tem um cara desse lá dentro para ficar caçando. Às vezes, o jogador, vocês sabem, né? Que na jogada, às vezes vocês não viram nada de mal tal e seguiu o jogo. Daqui a pouquinho para. O árbitro para o jogo. Não, mas o que está acontecendo? O inspetor Clouseau está lá dentro caçando algum lance e aí vem pênalti, toque de mão. Eu falo, tem Espirro. não, tem tudo. Aí você vê que o cara que está do lado, o Paulo que estava do lado do lance, não reclamou. Mas sabe o que Mas que é, aí né? vem o VAR e fala Esses que caras, aconteceu o alguma coisa. VAR, o AVAR, o nome que eles dão lá, é uma grana. Eles querem falar agora, E virou o um cara cabidão quer de emprego. quer mostrar mostrar serviço, serviço, É um entendeu? cabidão de emprego. E é um negócio tão engraçado que até eles arrumaram um patrocinador que não se identifica. Até isso é maluco, VAR.
Olha o patrocinador que é estelar, que eu não vou falar o nome, ninguém nem sabe o que é. Até isso, agora eu descobri por acaso. Até o patrocinador do VAR é atrapalhado. Ué, é um não, negócio de supermercado. maluco. Ontem, Não, supermercado. Não, supermercado. Você vai na Alemanha, que é um país Não. menor. Não é. Você tem centrais de VAR, ok? Então qual seria o correto no Brasil? Eu tenho no Sudeste um hoje, bota no Nordeste hoje, onde tem, evidentemente, onde vão ter jogos, ok? Ontem, Palmeiras e Juventude trouxeram o VAR do Rio Grande do Norte. Aí é Quer esquema dizer, de passagem. Isso daí. Ah, porque não é nada contra, antes que me chama de xenofobia, nada contra o Rio Grande do Norte, não é isso. Mas tem um custo enorme para o clube. Mas o Palmeiras é um clube rico, mas não é todo o clube que é o Palmeiras. Quer dizer, você não pode pegar o Avaí e mandar uma equipe do VAR vindo do Acre para fazer um jogo do Avaí na ressacada. A menos que você desconfie da honestidade dos caras que Exatamente. Agora, e aí, de novo, você vai deixar uma dúvida. E quando você faz isso, você dá o direito das pessoas pensarem o que está pensando. E na verdade não, é um velho esquema que a CBF tem de passagens. Parece que agora voltou o pessoal anterior, né? Marco Paulo ficou meio de lá e tal, entrou. Os outros caras, eles eram bons nesse negócio de... Eu lembro de 98 que sumiram os ingressos, lembra aquilo lá? Era uma agência e tal, que tinha... isso aí eu sei como é que é, velho. Me custou uma fortuna. Eu levei o Bruno e falei, pode ficar tranquilo que tem ingresso. Sumiu! Aí paga, né? Fazer o quê? E caro, viu? Bem caro. Mas isso é outra coisa, isso é outra conversa. Proposta pelo jogador Rony. É um jogador muito querido da torcida, eu também gosto muito dele. Acho um cara pela persistência, um cara que fez gozavam ele com a bicicleta, agora ele faz gol toda hora de bicicleta aí. E o Rony concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso Alexandre Silvestre, falando dessa hipótese aí dele sair do Palmeiras, não sair. Vamos acompanhar. Rony, me conta aí, cara, esse negócio do Catar aí, procede, não procede? Quais são os seus planos? Cara, meu plano é ser campeão brasileiro. Estou focado no Palmeiras, né? Todo mundo já está perguntando sobre isso e é lógico que, como eu falei agora, meu foco está sendo total no Palmeiras. A gente tem, tinha 13 finais, agora temos 12. A gente sabe que os jogos não vai ser fácil e o meu foco está sendo total no Palmeiras. Se as coisas tiverem que acontecer, ela vai acontecer naturalmente, mas o meu foco está sendo no brasileiro, ajudar a minha equipe dentro de campo e até mesmo, como eu falei, para deixar a torcida tranquilo, o meu foco está sendo total no Palmeiras para a gente Mas se dar o chegar nosso esse melhor. caminhão de dinheiro aí que estão dizendo, cara, e você teria que decidir isso até o dia 15, agora. Eu acredito que tem tudo um contexto, né? A gente sabe que se realmente chegar a isso, a diretoria vai passar pra gente, a gente vai sentar para conversar, mas até agora não tem nada concreto. É sexta-feira. Mestre Alberto Helena, um jogador que a torcida gosta, que joga num dos principais times do Brasil, obviamente recebe em dia, deve receber um bom salário, mas terá a possibilidade de ganhar muito mais, só que vai se esconder pro cenário internacional. Na sua opinião, o Rony deve sair, o Palmeiras deve ajudá-lo a sair ou não? Deve não, mas pode ser, porque não é um jogador espetacular, primeira linha, seleção brasileira, e que pode ter a oportunidade de ganhar um dinheiro que vai resolver o problema dele e de seus familiares por esta vida.